Aleluia. Vou perguntar mais uma vez. Quantos estão felizes? Amém. Apesar da minha voz não estar muito boa, eu estou igual um motor de carro velho que fica toda hora. A voz está falhando, a garganta doendo, mas eu creio, pelo nome do Senhor, que a palavra vai ser ministrada aos seus corações, aos nossos corações. No meu, na verdade, já foi muito ministrado, mas eu creio que o Senhor vai levar até o seu íntimo e vai gerar isso dentro de você. Amém? Primeira coisa que eu queria falar com os irmãos, pode colocar no telão aí o tema de hoje, que nós vamos primeiro conversar sobre o tema. O porquê que nós vamos falar disso hoje e o que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, fortemente. Meu coração tem queimado. O que está escrito aqui? Hã? Fé? Mas não tem o E ali, não. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que a gente não pode ver. Apesar de não ter o E ali, a gente sabe o que está escrito, não é verdade? A fé, ela é quase isso. Nós vamos entender hoje o verdadeiro sentido da fé. Aquela fé genuína, a fé que Deus quer que nós tenhamos. Assim como está aqui, a gente crê que o E está ali, não crê? Você crê que ele está ali. Você lê o nome fé. Você não vê, mas você espera que ele esteja ali. Assim é a fé. A certeza do que esperamos, a prova do que não podemos ver. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir Pode já deixar preparado aí, por favor? E eu quero que os irmãos também já procurem para a gente não atrasar. Tiago 2, do 14 em diante. Pode ir abrindo aí, conforme eu vou só contar um breve testemunho aqui para vocês. Do porquê que nós vamos falar sobre a fé hoje. Como eu disse, Deus tem queimado no meu peito sobre a verdadeira fé, a fé genuína. E o que Deus tem falado muito comigo é que a fé, ela não é da forma como a maioria pensa. A fé, ela não é algo que a gente só fica pedindo coisas para Deus. A fé tem muito mais a ver sobre dar algo do que sobre receber. Nós vamos entender isso direitinho. Vamos entender todo o passo a passo. Mas para que você entenda, nós temos se tornado, o que Deus tem martelado no meu coração, pessoas como pedintes. A gente só vem para a igreja para pedir. A gente só tem buscado a Deus para pedir algo em troca. Como se a gente pudesse barganhar com Deus. Senhor, se eu ganhar um carro, aí eu vou fazer isso, aí eu firmo na igreja. Se acontecer isso, se eu conseguir um namorado, se eu conseguir minha esposa, aí eu prometo, Senhor, que eu vou te servir o resto da minha vida. E a fé, nós vamos entender que ela não tem muito a ver, ou quase nada a ver com pedir, mas com doar, com entregar, com servir. Claro que é muito mais confortável a gente vir para cá para pedir, não é? É mais fácil servir um Deus que a gente só pede e recebe. A maioria pensa, eu vou para a igreja hoje para o culto, porque eu preciso, estou me sentindo cheio, sobrecarregado, eu quero ir lá descarregar e poder renovar e receber do Senhor, quero receber nessa noite, glória a Deus. Quero ser abençoado. É o que a gente, pensa. Não espanta agora, não. Eu nem terminei. Deixa eu terminar primeiro.
Calma. E aí, esses dias eu estava até conversando com meu pai está bem ali, ó. E ele me mandou um vídeo bacana de um pastor, e eu falei para ele assim, vou usar. E o pastor falava assim, que quando o culto, a gente só pode dizer que um culto é para Deus, quando nós viemos à igreja para entregar algo a Deus. Cultuar a Deus é adorar a quem tem direito de receber honra e glória. É dar uma adoração a Ele. É exaltar o nome daquele que tem direito de receber algo. Isso é um culto. O culto, ele é de Deus quando todos nós viemos juntos aqui. Senhor, o Senhor merece. Pai, eu não sou nada sem a Tua presença. Nós estamos aqui porque o Senhor merece ser adorado. Porque o Senhor é grande e a Sua misericórdia é grande. Por causa da Tua graça. É tudo por causa de Deus. E não por causa de nós. E quando nós começamos a entender isso, as coisas mudam. Que o culto é para adorar, para render graças a Deus. E aí o pastor, no vídeo, ele fala assim, que se o dia tem 24 horas, como que nós sobrevivemos? Porque o culto é basicamente 2 horas, no máximo, arrebentando. Às vezes é 1h30, né? Arrebentando 2 horas. Culto é no máximo 2 horas. E as outras 22 horas que você esteve vivo, de pé, teve onde deitar, reclinar sua cabeça, teve paz, teve alegria, sentiu todas as bênçãos de Deus. Nós só respiramos porque Deus nos dá o ar. Nós estamos em pé porque Deus quer que nós estejamos em pé. Saudáveis, com a nossa família. Domingo, provavelmente, você se reuniu com sua família. Você sentiu alegria. Você pôde olhar para a sua família, contemplar Deus na sua família, contemplar maravilhas. Nas 22 horas, você anda no seu carro porque Deus deu ele para você. Você mora na sua casa, que seja alugada. Deus te deu recurso para pagar esse aluguel. Não importa como. O que importa é as outras 22 horas. Todas as outras 22 horas, toda a semana que se passou, Deus cuidou de você. E nas 2 horas que nós vemos aqui, nós vemos chorar para pedir. Pedir a Deus e não para cultuar a Deus. Não podemos ser assim. Não podemos ser dessa forma. Temos que ter um coração mais grato e disposto. E conseguir ter essa fé. A fé genuína, que é a fé que doa. Vocês vão entender. Atos 20, 35, diz assim. Não precisa nem abrir não, que eu só vou ler um pedacinho final aqui. A maior bênção em dar do que... Vocês sabem esse, né? A maior bênção em dar do que receber. E a cada dia eu tenho aprendido mais e mais isso. Que eu sou mais abençoada se eu doar, se eu servir, do que, de fato, se eu receber alguma coisa. Curve a sua cabeça, nós vamos fazer uma pequena oração para que, de fato, hoje, nós venhamos entender a natureza, a verdadeira natureza da fé. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, eu sei tudo o que o Senhor já falou ao meu coração, tudo o que o Senhor ministrou no meu íntimo. E, Senhor, que hoje, Pai, eu não venha falar nada de mim mesmo, é o que eu te peço, Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor ministrou a mim, que o Senhor venha falar através da minha boca. Que o Senhor venha resplandecer a Tua luz através da minha vida neste momento. E que nós cada dia mais venhamos entender a verdadeira natureza da fé.
E que nós venhamos provar essa fé, Senhor. Que todos nós estejamos com os corações contritos na Tua presença, para receber essa palavra, Pai, no nome de Jesus. E a igreja diz, amém, aleluia, que assim seja. Agora vamos, de fato, para Tiago 2. Está aqui já? Oh, que bom. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a sua fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Até aí. Para que você não se escandalize, para que você entenda. No verso, pode até voltar bem aí, por favor, no 14. Diz assim, acaso a fé pode salvá-lo? Você pode pensar assim, uai, será que eu não preciso ter fé? Muito pelo contrário. Nós estamos querendo dizer que não somente precisamos de fé, mas precisamos da fé com as obras atuando juntas. Essa frase não significa que eu não preciso ter fé, muito pelo contrário. A questão é que se nós tivermos fé verdadeira, moveremos montanhas. Para você chegar no ponto de ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, você terá se doado muito e terá servido muito. Quem aqui já ouviu o versículo que fala sobre a fé do tamanho do grão de mostarda? Levanta a mão, por favor. Alguém já ouviu? Quase todos. A palavra diz que se nós tivéssemos uma fé do tamanho do grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda? É minúsculo. É como... Sabe o grão de arroz? Eu acho que o grão de mostarda divide o arroz ali em vários pedacinhos, vários cacozinhos pequenininhos. E a Bíblia diz que se nós tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, nós poderíamos dizer para o monte, monte, vai para lá. E ele iria. E tem gente achando que tem fé do tamanho de abacate. E nós não conseguimos ter uma fé. Eu nunca consegui mover um monte. Você já? Então a nossa fé ainda não alcançou nem o tamanho do grão de mostarda. Entende isso? E que a fé, ela sempre vai ser aperfeiçoada por obras. Esse é o espírito da coisa. Tem um versículo que é em Mateus 17, 20, que diz assim: porque a fé que vocês têm é pequena.
que é a do grão de mostarda. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. E no fim do versículo, que é o que eu queria chamar a atenção, nada será impossível para vocês com essa fé. Com a fé do grão de mostarda, nada será impossível para vocês. Nada. Não existe impossível para a fé. Tem uma piadinha que é mais ou menos assim. Eu não me lembro muito bem da história, mas eu estava até conversando com meu pai sobre ela, porque eu lembrei dela, né? É de uma senhora que, se não me falha a memória, ela estava no culto e ela viu uma palavra que o pastor pregou justamente sobre fé. E aí lá falava, se você mandar um monte ir para lá, ele vai. E ela morava na fazenda. E tinha um monte assim, bem no rumo onde ela lavava a louça ali, né? E aí ela ficou com aquilo na cabeça. E aí quando ela chegou em casa, ela pensou, eu vou testar esse negócio. Aí tá. Aí ela foi, orou e falou assim, monte, vai para lá. E aí ela foi lá fora, só para observar, né? Aí quando ela chegou lá fora, ela viu que o monte estava no mesmo lugar. Ela falou, eu sabia que esse trem ia dar certo. Por quê? Porque ela não teve fé. Ela não teve fé. Se ela já sabia que ia dar errado, ela nunca acreditou naquilo. Porque a fé é a certeza absoluta que aquilo vai acontecer. Mesmo sem os nossos olhos contemplarem. Mesmo sem os nossos olhos verem aquilo. Mas você tem certeza. Você tem convicção em Deus que isso vai acontecer. O que mais mexe comigo nesse livro, nesse capítulo de Tiago, é que os demônios, eles creem e tremem na presença de Deus. Gente, isso é forte. Você sabia que o inimigo, ele sabe toda a Bíblia? Você sabe disso. Ele sabe toda a Bíblia. E quando alguém, lá, se a gente lê a Bíblia, a gente percebe que quando alguém era possuído por um espírito maligno, e quando Jesus chegava perto, ou que só alguém que representava Jesus chegava perto, os demônios se curvavam. Mestre, ele é o mestre está chegando. Porque os demônios tremiam na presença do rei. Eles sabiam que o mestre estava por perto. E nós não reverenciamos a Deus dessa forma. Nós falhamos muito em como reverenciar o Senhor. Nós não tememos a Deus, nem como o nosso próprio inimigo. Porque Ele sabe, com certeza, de que Ele é derrotado e de que Deus tem poder. E nós duvidamos. Nós duvidamos em todo momento, nós duvidamos. Passamos o dia nos questionando de muitas coisas. Mas o demônio, ele crê e treme na presença de Deus. Nós precisamos entender sobre esse poder que é tão grande, tão maravilhoso, tão esplêndido. Isso vai mudar a nossa vida. Essa fé vai mudar a nossa vida. Na parte que ele fala, se puder colocar, por favor, é na 15, no versículo 15 do Tiago 2. Eu vou ler bem daqui e vocês acompanham lá no telão. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, do que adianta isso? Gente, isso aqui é uma hipocrisia da nossa parte, não é? Sabe quando nós vamos no mercado, ali no Beira-Rio, toda vez que você vai lá é normal. Você chegar lá e ter alguém pedindo, não é? Vocês já foram ali, né? Muitas vezes. É uma hipocrisia muito grande
a gente poder abençoar aquela pessoa de alguma forma. A pessoa não tem como se aquecer, não tem roupa. A pessoa não tem alimento. E você usar ainda o nome de Deus falando para a pessoa ter fé. Vou dar um exemplo. Alguém chega em mim e me pede comida e vestimento, né? Eu vejo que ela precisa, eu já vejo, já dá para ver. E aí eu pego e falo para ela assim: ô, minha irmã, recebe aí essa palavra que eu vou lançar na tua vida. Vá em paz. Se aqueça na sua casa. Alimente-se até se saciar. Vá em paz. E eu viro as costas e ó. E eu não faço nada. Nada. Se eu posso fazer, eu não faço nada por ela. Isso é hipocrisia. Isso não é fé. E você já pensou ainda eu falar assim: ô, irmã, você tem que ter fé. Você tem que crer que a roupa vai surgir no seu corpo, que a comida vai estar lá na sua casa. Se Deus mandou você lá, Deus te deu uma ordem e você não entendeu nada. Deus te deu uma ordem direta para você abençoar aquela pessoa, para você fazer algo por ela. E não ser hipócrita. Se a pessoa precisa, faça. Ore com ela, beleza. Fale uma palavra de bênção, beleza. Mas faça alguma coisa. Alguma coisa você pode fazer. Que seja pequena. Não importa o tamanho do seu recurso. Não. Importa a sua intenção. A sua intenção, isso importa. A sua intenção vai fazer a diferença. O que nós precisamos entender é que a fé atua junto com as nossas obras. E por que eu disse que a fé tem mais a ver com entregar e servir? A fé que agrada o coração de Deus é aquela fé que nos move a agir de alguma forma. Nos move a dar, nos move a servir pessoas, o reino de Deus. Nos move a, se você tem recursos, a doar alguma coisa. Ou doar o que você não usa mais. Nos move até, talvez, a sentir amor por alguém. Ter compaixão. A fé é sobre isso. É muito mais do que pedir. É sobre doar. Doar de você, o que você tem de melhor. Você é cheio de coisas boas. Você tem muitas coisas. Se você chegar na sua casa hoje e você observar quantas coisas tem lá dentro, que você nem usa, mas alguém precisa, isso é fé. É a fé de abençoar, a fé de servir. Aprendi que fé não é apenas sobre esperar bênçãos, mas sobre ser uma bênção na vida dos outros. Lembra do nosso maior exemplo? Jesus Cristo, que todo o tempo que Ele esteve na terra, Ele não pediu nada para Ele, não pediu nada para Ele mesmo, que Ele só serviu a Deus todo o tempo, calado. E nós que só murmuramos, que só queremos algo em troca, temos muito que aprender com o Senhor. O próprio Jesus, Ele não veio para ser servido. Ele sempre veio para servir alguém, servir os outros. Ele veio para amar, para dar amor às pessoas. E nós precisamos amarrar isso no nosso coração. Amarrar esse ensinamento, esse entendimento. Isso precisa fazer parte da nossa mente, para que nós possamos viver isso, viver esse evangelho. Agora, na prática, eu quero que você entenda o que seria, como eu começo isso, esse negócio da fé, de servir, de dar, de doar, como é? Vamos um começo simples aqui. Na sua casa, vou falar aqui para todos. Aqui nós temos mães, pais, avós, netos, esposas, maridos, filhos que estão ali dentro. Mas pensa comigo.
Se hoje, você que é pai, escolher servir, ou a sua esposa ou o seu filho, começar devagar na sua casa, começar aos poucos. Você vê lá seu filho estudando, se esforçando, e talvez você não tenha tanto contato com ele, ou não tem como gostaria. Que tal você preparar um lanche para ele e servir ele? E lançar uma palavra de bênção na vida dele. Ô meu filho, que Deus te dê sabedoria, você está estudando, se esforçando. E você simplesmente escolher servir ele naquele dia. Ou então a esposa, o marido está lá lavando o carro, se esforçando. Você vai lá, bate um suquinho bem gelado para ele e leva lá para ele, para o seu marido, e aprende a servir ele. E a esposa, mesmo no dia que seu marido te chatear, você fazer a comida dele preferida e escolher servir ele. Servir. O neto, escolha ir visitar seu avô, sua avó um dia, que vai preparar um lanchinho com todo amor para você, né, vó? Escolha servir. Isso é servir, sabia? Isso é amor. Escolher fazer algo por alguém, mudar. Porque, entenda, por que que isso é servir, por que que isso é amar? Você sabia que Deus é um Deus de aliança? Você sabia, certo? Deus é um Deus de aliança. E nós somos pessoas que agimos, sabe como? Como contrato. Eu só vou fazer isso para o meu marido se ele fizer isso em troca. Eu não vou me rebaixar isso não. Não sou besta. Ou então, filho, se minha mãe não me der isso que eu quero, eu não vou obedecer ela. Vou soltar os cachorros. Ou, ao contrário, a mãe, se meu filho não tirar 10, não vou fazer isso por ele. Ele não merece isso. Você entende que o nosso relacionamento não deve ser um contrato? Eu só faço isso se você fizer isso? O nosso relacionamento precisa ser aliança, igual o nosso Deus, que é um Deus de aliança. Assim como Deus fez uma aliança, não importa se eu peco ou se eu estou acertando. Eu quero ficar pecando? De jeito nenhum, porque eu quero me aprofundar na presença de Deus. Mas quando eu fui redimida, não tenho que voltar atrás, o preço já foi pago. Você entende isso? Entende isso de verdade? Que existe uma aliança aqui. Assim como existe uma aliança de Deus conosco, nós precisamos agir com aliança com o nosso próximo, com os nossos filhos, ou com o marido, marido com a esposa, filho com o pai, com vó, com todo mundo. Sogra e sogro que geralmente tem problema. Você entende que a aliança importa? Deus é um Deus de aliança e nós precisamos entender sobre a aliança. A vida cristã ela não vai funcionar como um contrato, nunca. Ela sempre será como uma aliança. Porque a aliança ela foi comprada com um preço de sangue. E é uma aliança de sangue o que nós temos aqui nessa terra, com Deus. Nós não podemos fazer barganha com Deus. É igual eu disse. É como brincar com Deus fazer isso. Eu fico pensando assim, gente. Sabe quando a gente fala assim, só vou fazer isso por fulano se ele fizer isso para mim? Alguém já deve ter falado isso, não é possível. Imagina se Deus fizesse isso com a gente estaria todo mundo morto. Sim. Porque Deus tem todo o poder nas mãos. Se Deus misericórdia, não gosto nem de pensar nisso. Porque nós somos donos de fazer isso com as pessoas. E Deus, Ele é tão grande e tão misericordioso que Ele nunca faria isso com os filhos dele. Porque Ele
ele tem a aliança. Ele fez a aliança. Ele é a própria aliança que une, que nos une. E a fé que agrada a Deus é essa fé que expressa generosidade. Só que ela é proporcional àquilo que está ao seu alcance. E o mais importante de tudo, você precisa fazer de bom grado. Tudo que você doar a Deus, você precisa fazer de bom grado. Eu não estou falando para você ser irresponsável e para você amanhã vender sua casa lá e sair doando e ficar debaixo da ponte. Não é isso. É conforme aquilo que você pode. Hoje você vai fazer uma análise interior aí do que você pode melhorar. Do que você pode servir mais. Servir lá dentro da sua casa. Comece lá na sua casa. O que você pode fazer para ser para amanhã? Começa hoje. Para hoje você ser diferente. Aí sim, você vai começar a entender. E quando você tomar uma posição de mudança, Deus vai começar a falar no seu coração. Aí que você abrir a Bíblia, tudo vai clarear na sua mente. Quando você começar a ler e entender que a fé tem a ver com entrega, com doação. Eu vou só passar por cima aqui que não dá tempo. Mas os exemplos na Bíblia, os maiores exemplos na Bíblia, sobre a fé que doa, vamos lá. Sabe o Abraão? Que teve que sacrificar o seu único filho, Isaac. Você lembra dessa história? Quantos lembram? Abraão demorou ter o filho, não foi? Filho da promessa, Isaac. Imagina, depois Deus falar assim, Abraão, eu preciso que você sacrifique seu filho Isaac. O que ele fez? Arrumou tudinho, caladinho. Arrumou tudinho e foi. Arrumou lá o jumento com seus servos e foram eles. Chegou certo ponto, falou para os seus servos, essa é a parte que eu acho mais interessante. Falou para os seus servos assim, vocês agora fiquem aqui, que eu vou bem ali com o menino adorar. Agora nós voltamos, quando a gente terminar de adorar. Adorar. Deus já tinha mandado ele sacrificar o filho, o único, o que ele amava de todo o coração. E ele falou, vocês fiquem aqui que eu vou adorar e volto. Isso não é ter fé? Fé daquilo que você não vê. Porque ele já sabia que ele precisava sacrificar. Por que ele falou adorar? E falou que ia voltar com um menino ainda? Porque ele tinha fé naquilo. Ele estava agindo com fé. Mas ele estava entregando tudo, depositando na mão de Deus. Eu sei que nós não faríamos isso. Não. Eu sei. Gente, chegou um ponto que ele estava andando com o menino. Eu não sou mãe, mas eu imagino a dor que foi para ele ouvir aquilo. Isaac falou assim, ô pai, deixa eu te perguntar aqui um negócio, que eu estou curioso. Eu estou vendo aqui a brasa, as coisas, está tudo aqui. Mas cadê o carneiro? O cordeiro? O que o pai dele falou para ele? Meu filho, Deus proverá o cordeiro. E aí continuaram, firme e forte. Chegando lá, Abraão amarrou o menino, preparou tudo. Quando pegou o machado, o anjo bradou do céu e disse, Abraão, não toca no menino. Agora eu sei, Abraão. Eu sei da tua fé. Quando terminou, o cordeiro apareceu. O cordeiro estava lá, amarrado. Porque Deus provê. Porque quando nós escolhemos entregar, Deus provê. Talvez você só precisa entregar a sua vida hoje. Como um ato de fé. Entregar seu coração. Talvez você nunca entregou de fato, descansou. Talvez seja isso para você, eu não sei. Cada um é um tipo de fé. Não dá para me determinar. Não, é entre você e Deus. Entre você e Deus, o que você precisa entregar.
Lembra de Noé? Taxado como doido. Nunca havia chovido. E ele acreditou naquela profecia até o fim. Noé, constrói a arca, assim, assim, assim. E ele foi lá e fez, e nunca desobedeceu a Deus, nunca duvidou. Deus falou com ele poucas vezes e ele seguiu o plano até o fim. Até o fim, sem duvidar, sem retroceder. Isso é fé. Uma fé de se doar. Ele doou a vida dele por muito tempo para aquilo. Por muito tempo ele se doou para construir aquela arca. E foi salvo. Ele e a sua família. Moisés. Vocês lembram da travessia do mar, né? Por isso que eu estou pulando. Porque eu sei que vocês conhecem. Travessia do mar. Moisés, primeiramente, se doou toda a sua vida. Quanto tempo ele se doou para o ministério? Para Cristo? Quanto tempo? Muito tempo. Imagina o momento lá do Mar Vermelho. Se ele não teve fé na hora que ele pegou o cajado, estendeu e passou a seco. Não molhou nem o pé. Isso não é fé, não? Eu acho que esse povo tinha uma fé grande. Uma fé, eu acho que ele sim tinha uma fé do tamanho de um caroço do abacate. Eu acho. Isso é fé. Crer. Às vezes, nós ficamos querendo tipo assim, não, se eu ver, eu creio. Mas não é assim. Não é crer, não é ver para crer. É crer para ver algo acontecer. É crer primeiro, depois você vê o milagre. E Josué, com a queda do muro de Jericó. Lembra de Josué? Vem com Josué lutar em Jericó. Sempre eu canto essa música para as pessoas lembrar qual é a história de Josué. Lembra? Amém. Gente, as coisas de Deus são loucura para o mundo. Sabe por quê? Imagina, olha o que Deus mandou ele fazer. Ficar rodando lá no muro, caladinho, silêncio, 6 dias, e no 7º dia dar um brado e tocar trombeta e o muro ia cair? Quem que acredita nisso, gente? Ele acreditou. Vai ver se fosse nós bem aqui, nós todo mundo, para dar a volta bem ali no muro. Nós ia falar, aí já ia começar os questionamentos. Não, esse muro vai cair, não. Acho que não vai dar, não. Sei não, gente. Como é que o muro vai cair só rodando lá perto dele? Não, isso é impossível. Tá. Mas lembra o que a gente falou lá em cima da fé? Nada será o quê? Impossível para vocês. Se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda. E o muro caiu. E eles venceram. Essa foi a estratégia de batalha. A estratégia de batalha que Deus nos dá para cada um é de uma forma. Pode parecer loucura. Mas acredite, o seu Deus nunca perdeu nada. Nenhuma guerra, nenhuma batalha. Lembra de Davi e Golias? Um gigante com um menininho. Pois é, a pedra caiu bem aqui, ó, pã. E ele caiu no chão. Pode-se dizer, né, que uma criança que não cabia nem nas armaduras, não conseguia nem segurar uma espada. E o que Deus fez? Fé. Fé. Mas Davi era o quê? Era pastor de ovelhas. Você acha que ele não estava servindo? Estava se doando? Sim, desde sempre. A mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram? Essa aqui é um caso à parte, que eu fico pensando assim. Ela não tinha mais esperança e nem força. 12 anos sofrendo com hemorragia. Quando ela soube do Todo-Poderoso, eu acho que ela se doou por inteiro. Porque eu acho que aquela mulher não tinha mais força, não. Eu acho que foi o único suspiro que ela teve. Ela escolheu tomar essa atitude. Porque ela pensou, eu sei que se eu tocar nele, eu vou ser curada.
ela não teve só fé, ela teve atitude. E ela entregou-se por inteiro. Porque ela se doou a sua única força. Você entende que a pessoa que sofreu todo esse tempo, ela se doou. A única força que ela tinha, ela foi lá. Eu sei que se eu tocar nele, eu sei que ele é o mestre, eu sei que ele emana poder. Eu sei que dele vai vir glória. E eu sei que eu serei curada. Quando ela trisca nele, ela é curada. Ela sente a cura e ela é curada. E o próprio Jesus para, alguém me tocou. E a Bíblia diz assim: eu senti o poder saindo das minhas vestes. Porque Jesus é assim. E esse Jesus, ele está aí, pertinho de você, do seu lado. Está aqui, naturalmente. O poder dele emana em todo lugar. Todo lugar. É real. Não é brincadeira. Se você crê, que basta uma palavra do Senhor, tudo muda. Você entende que só basta uma palavra do Senhor? Uma. E tudo acontece, independente do seu problema, independente do meu. Só que a sua escolha tem que ser doar. Entenda, não estou falando de... Vocês entendem que eu não estou falando de bens materiais e... Não é isso. É doar. Se entregar. Servir pessoas. Ser parecido com Jesus é tudo o que nós precisamos ser. Porque quanto mais a gente busca Jesus, a Deus, mais a gente entende tudo. Mais tudo fica claro. Então a busca, ela proporciona isso. E sabe qual é o maior desafio? Vou falar por mim. O maior desafio de ter uma fé que doa, de doar, de entregar, é que sempre vai aparecer no dia que eu mais preciso de ouvir uma palavra, é o dia que vai chegar alguém para mim: ô, irmã, me fala uma palavra aí, irmã. Preciso de você hoje. No dia que eu mais estou sem dinheiro, vai me aparecer alguém para mim que eu preciso ajudar. Você entende isso? Porque é na escassez que o milagre acontece. Na escassez. Talvez você não entenda isso agora. Mas é na escassez, e eu tenho aprendido isso. No dia que eu mais preciso, eu falo: ô, Senhor, eu preciso de uma revelação revelada hoje. Aí chega alguém em mim: ô, minha irmã, pelo amor de Deus, ora por mim. Eu preciso. E aí você vê aquela pessoa, ela recebeu. E aí às vezes o inimigo ainda quer nos falar mentiras assim: olha, a irmã recebeu e você nada, hein? Mas Deus trabalha de uma forma diferente com cada um. O tempo de cada um é individual. O tempo da bênção chegar é individual. A gente não tem nada a ver com isso. O fato é, se eu escolho abençoar precisando, eu tenho certeza que Deus me olhou de uma forma dobrada. Tenho certeza disso, do que eu estou falando. Acredita. Eu sei o que eu estou falando. Para você não achar que eu estou mentindo, eu vou só contar uma breve história aqui para você. Assim que eu casei, eu tinha uma conta para pagar, era 100 e pouquinho. Só faltava essa. O dinheiro rapou, acabou tudo. E faltava 100 e pouquinho para pagar. E tinha acabado tudo, não tinha mais não. E aí eu, joelho no chão e boca no pó.
Fui orar. Falei, Senhor, o Senhor não vai me envergonhar não, meu Deus. Fui orar. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer. E aí, crendo que algo poderia acontecer. Só que eu não imaginei que aconteceria isso, né? Aí, gente, eu fui orar e Deus me fez assim, uma coisa, parecia nada a ver, parecia uma doidura, assim. Deus me fez lembrar de um livro que estava guardadinho lá. E Ele falou assim, você poderia, Beatriz, começar a reler aquele livro. E aí eu, tá, vou lá. Fui procurar, que eu não sabia nem onde que estava. Fui procurar o livro. E aí tá, comecei a ler. E aí, se não me falha a memória, porque faz muito tempo, Deus me direcionou numa parte do livro que fala quando a finança apertar. É um negócio tipo assim, quando a finança apertar. Aí tá, né? Eu comecei a ler. Gente, quando eu abri, tinha um dinheiro lá dentro. Agora vocês adivinham qual era a quantidade? Era a quantidade certinha que eu precisava para pagar a conta. Aí eu fiquei, meu Deus, gente, esse trem aqui dentro. Ainda duvidando. Falei, meu Deus, isso é dinheiro mesmo. Aí peguei assim. Aí eu fiquei, chegou, tremi. Sério, é porque, né, o poder de Deus, a gente fica assim, trêmulo. Eu falei, gente do céu. E esse valor que dá certinho aqui na conta. Esse dia eu chorei tanto. Eu já choro muito. Esse dia eu chorei demais. Olha, o fato é, eu não sei se por um acaso, algum dia, que esse livro, ele veio lá, eu guardei ele lá, ele estava lá quando eu morava com a minha mãe, mas eu não me lembro, gente, de pôr esse dinheiro dentro desse livro. Eu não tinha esse hábito, entende? Não me lembro disso. O fato é, deu certinho. Deu certinho. Você entende que mesmo se talvez se alguém pôs lá, não importa, há muito tempo atrás, por que coincidiu nesse exato momento Deus me direcionar a esse livro desse jeito? Você entende? Você entende isso? Já me aconteceu também de um dia eu precisar muito. E aí, no Beira-Rio novamente. Mulher precisando, né? Eu falei, oh meu Deus, está precisando muito mais do que eu. E aí eu não peguei tudo que eu tinha. Não tinha nada. Faltando. E vou lá e dou. Com fé. Tranquilamente. Consciência limpa. E vou embora de boa, feliz. Porque eu sei que o dinheiro vem de Deus. É Deus. Se Ele escolher, eu vou te abençoar hoje, Ele me abençoa. Do nada. De boa. Porque Deus é assim. Deus é assim. O que importa é o coração. Eu tinha pouco, mas eu só tinha aquilo. E Deus faz. Tranquilamente, eu sei disso. E meu coração fica tranquilo em Deus. Porque eu sei que Ele é um Deus que provê. Ele faz milagre. E, para a gente finalizar, eu fiz uma pergunta aqui para vocês. Estamos vivendo uma fé que apenas espera receber ou uma fé que nos impulsiona a dar? Não precisa nem responder, gente. Pode pensar aí um pouquinho. Estamos vivendo uma fé que apenas espera receber ou uma fé que nos impulsiona a dar? Em Lucas, esse é o final já. Em Lucas diz assim, Lucas 6, pode colocar aí, por favor, que eles vão entender melhor. Lucas 6, é o 38. Isso. Eu vou ler na minha versão aqui. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão de novo.
Agora eu vou ler aqui nessa outra, aqui está outra versão, né? Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida com que vocês medirem será usada como medida para vocês. Tá, só para finalizar, para que vocês entendam ainda mais sobre a importância de dar. Entenda esse versículo assim, ó. Imagina que você comprou arroz. E aí você quer colocar dentro de uma vasilha, de um pote, né? As mulheres sabem mais disso do que os homens, talvez. Quando a gente põe lá o arroz, a gente tem que dar uma batidinha assim, para caber mais, não é? Uma sacudida, né? Isso. Sempre que a gente vai encher as vasilhas de casa, é assim. A gente sacode e dá uma batidinha para afundar, para caber. Tá, para caber bem, né? Agora a medida, a boa medida de Deus, sabe como é? Além de nos sacudir, recalcar, enche e transborda. É assim. Essa é a boa medida. Só que tem um detalhe. A medida que vocês medirem alguém, ou que vocês doarem, da forma que vocês fizerem, essa será a medida que será usada para vocês. Por isso que eu disse no começo. Faz, doa, mas de coração. Porque senão é melhor não doar, não fazer. Se não servir de todo o coração, não adianta, porque nós estamos fazendo para Deus. Não venha para a igreja por você mesmo, ou pelo pastor, ou pelo louvor, ou por isso ou por aquilo. Escolha vir para cultuar a Deus, primeira coisa. E escolha servir por amor. Escolha doar porque você sente de doar. E doe de uma forma aberta, com o coração tranquilo, com a mente limpa. Que Deus que recompensa, não é o homem. Não doe esperando algo em troca. Doe sabendo que você já tem uma morada lá no céu. Amém? Vocês entenderam? Amém. Vamos orar? Se você acha que sua fé precisa aumentar? Sim ou não? Sim. Só para quebrar o gelo aqui, a Bíblia fala assim, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos fazendo a coisa certa, que é vir à igreja e ouvir a palavra de Deus. Assim, a Bíblia nos garante que a nossa fé vai aumentar. Amém? E outra coisa, se você pegar a Bíblia e ler em voz alta, você ouve a sua própria voz, não é? Então, isso também aumenta a fé também. Pega a Bíblia, lê em voz alta, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Direcione o seu coração, a sua mente a Deus. E entrega ao Senhor tudo aquilo que está mais pesado. Todo o fardo que você tem sentido. Tudo aquilo que te incomoda, que te aflige. Não para pedir, para descansar, entende? E descanse realmente no Senhor. Entrega isso nas mãos dEle. Você pode usar as palavras assim: Senhor, hoje eu quero te entregar. E aí você pode falar baixinho aí para o Senhor, tal coisa, que é o que te incomoda, que te prende. Senhor, hoje eu quero depositar em Ti tal coisa. Vai falando para o Senhor. Eu quero realmente, Senhor, ter uma fé genuína, a fé que te agrada. Eu quero tomar uma posição de ser diferente, Senhor. Eu quero te reconhecer como o meu único e suficiente Salvador. Eu quero ter coragem. Eu quero ter ousadia. Vai falando para Deus, entregando, depositando nele tudo aquilo que te machuca, tudo aquilo que te impede de ter uma fé de entrega, uma fé de servidão,
uma fé de depositar toda a sua confiança em Deus. O Senhor é o único que pode curar a sua vida. O Senhor é o único que pode fazer pela sua vida o que nós não podemos fazer. Que você possa chorar na presença de Deus. Isso é importante, sim, porque isso alivia a alma. Que você possa aprender a descansar, a chorar. Porque Deus, Ele não suporta ver um filho chorando. Porque Deus, Ele é o único que pode nos acalmar nesse momento de dor e sofrimento. É muito difícil viver no mundo. Mas o mundo se torna mais leve com a presença de Deus. Deus, Ele pode causar em nós uma reviravolta. O que pode parecer loucura para o mundo, para Deus não. Porque as coisas de Deus não explica, ninguém pode explicar. É algo só entre você e Deus. Por isso que eu te afirmo hoje, fale com o Senhor, deposite a sua confiança no Senhor. Se você sentir vontade de entregar a sua vida para Deus, entregue totalmente. Se você sentir vontade de vir aqui receber uma oração, pode vir aqui nas primeiras fileiras, que o pastor está aqui, ele pode orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer reconciliar talvez, se você quer sentir algo novo, se você quer mudar de vida, qualquer coisa que você sinta, que você precise, nós podemos te ajudar. Nós estamos aqui para nos unirmos como irmãos. Ô Senhor Jesus, venha fazer a Tua boa obra neste lugar, Pai. Pai, essas vidas estão aqui. Nós estamos aqui precisando da Tua presença. Nós não estamos aqui para aparecer, Jesus. Nós não estamos aqui para ser adorados. Nós não estamos aqui, Senhor, para fazer um culto para nós mesmos. Mas esse lugar, ele é totalmente Teu. Pai, este lugar é para cultuar a Ti. É para engrandecer o Teu nome. É para a Tua presença, Senhor. É para nós exaltarmos o Teu nome. É para nós rendermos graças a Deus. Graças a Ti por tudo que o Senhor é. Porque o Senhor é único. Porque o Senhor já fez tudo por nós. Porque o Senhor é o amor. O Senhor é o próprio amor. E nós acreditamos que basta uma palavra Tua para a nossa vida se transformar de dentro para fora. Que eu sei que nós podemos sentir a Tua presença, Senhor. Nós podemos ser renovados. Podemos ser cheios dessa presença maravilhosa. Pai, que todos aqueles que estão pedindo neste momento, estão tentando se entregar, que o Senhor conceda, Pai. Que o Senhor conceda, que eles consigam se entregar. Que eles consigam descansar em Ti. Que eles consigam trocar de fardo com o Teu, Senhor. E sentir hoje um fardo leve. Para que a cada dia mais eles venham cultuar somente o Teu nome. Que a cada dia mais nós venhamos a aprender a não ficar somente pedindo e pedindo, mas que nós venhamos descansar e entregar a Ti, a doar a Ti o nosso melhor louvor, a doar a Ti a nossa vida, a servir as pessoas, a amar o próximo, a fazer o bem, Jesus. Que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.